Bem-vindos a mais um episódio do podcast Fio Condutor. Hoje vamos falar sobre o poder das pessoas. E estou muito entusiasmado porque conheci a Tânia, que é a nossa convidada, a Tânia Melo. Conheci a Tânia há 2 horas e meia atrás. Fomos almoçar e foi um almoço que tenho pena não ter sido gravado, porque a Tânia Melo é uma profissional apaixonada pelo desenvolvimento das pessoas e também com uma energia contagiante. A Tânia é responsável pela área de desenvolvimento de pessoas na PRIO, no grupo PRIO, que é uma empresa que tem 1.500 colaboradores e que tem um propósito muito claro, que é impulsionar a transição energética acessível a todos. Ela tem mestrado em gestão de recursos humanos e, como já falei, tem uma energia, um dinamismo e uma empatia que é muito contagiante. Por isso é com muito gosto que damos as boas-vindas à Tânia. O teu percurso cruza não só a liderança, mas também o talento, a cultura. E como é que essa evolução aconteceu e que te levou a aceitar este desafio na PRIO? O que é que te faz levantar todas as manhãs? O que é que tens algum lema no teu dia a dia? Como é que tratas isso? Bem, em primeiro lugar, muito obrigada por este convite. Eu vivo relativamente perto da HFI, portanto, também é com muito gosto que celebramos estes 30 anos. É uma empresa de renome em Águeda e no setor, e, portanto, foi com muito agrado que aceitei este convite. Em relação a mim, portanto, a área de recursos humanos foi uma área que eu nunca pensei nela, portanto, não é a minha primeira área de base. Mas, portanto, foi uma área que foi difícil fugir, de acordo com aquilo que eram as minhas características. Eu estive inicialmente na ERA, portanto, era um setor imobiliário completamente diferente daquele que é o setor que à data de hoje estou, mas é um setor também com muitos desafios, e foi aí que eu percebi que o que eu mais gostava era de lidar com as pessoas, de estar com pessoas e de pensar em processos que alinhem, acima de tudo, pessoas e negócio. Depois tive o prazer, e digo prazer porque acho que foi a grande escola de estar na consultoria. A consultoria dá-nos mundo, dá-nos diferentes perspectivas. Estive em várias empresas diferentes, com diferentes setores, diferentes negócios, diferentes dimensões, desde o recrutamento à parte de desenvolvimento, e foi aí que eu percebi que era isso que eu gostava. A PRIO surge de um desejo, acima de tudo, de passar para aquilo que era o meio corporativo. Portanto, eu na consultoria sentia muito que fazia coisas a pensar em pessoas, para pessoas, mas a partir ali de um dado momento eu nunca mais seguia aquelas pessoas. Portanto, elas iam para o cliente ou elas ficavam no cliente, e eu já não os acompanhava. E portanto a PRIO surge nesse sentido, e a PRIO é uma empresa contagiante, com uma energia também muito contagiante, e eu gostei logo daquilo que era o projeto que a PRIO tinha, não só no momento, mas acima de tudo aquilo que a PRIO queria fazer nos próximos anos. A PRIO já tinha uma área de recursos humanos muito madura do ponto de vista processual, e todas aquelas áreas core que são de recursos humanos, portanto a parte legal, o payroll, a medicina do trabalho, mas depois tinha um projeto todo por construir na área da gestão do talento e desenvolvimento. E eu gosto muito de construir coisas de raiz, e portanto foi isso que me fez aceitar o desafio da PRIO, e de me casar acima de tudo com a empresa, a cultura e aquilo que são os projetos. Muito bem. E para ti, qual é o papel das pessoas no sucesso das empresas? Bem, seria um grande contrassenso eu dizer que não é muito importante. Para mim, efetivamente, não é só importante, é estratégico. Ou seja, se nós, a empresa pode ter o melhor produto ou o melhor posicionamento ou a melhor estratégia de mercado e de comercialização ou de serviços, mas se não tiver aquilo que é as pessoas motivadas a entregar, e quando eu digo entregar não é só resultados, mas também Uhum. toda a sua essência, a sua energia. Eu acho difícil uma empresa chegar àquilo que é o seu exponencial de resultados, porque mesmo aquelas que até nem têm a parte de pessoas alinhada e têm bons resultados, aquilo que eu penso é: imaginemos se tivessem a parte humana alinhada, e a verdade é que as empresas querem resultados e quem traz os resultados são as pessoas. Sim, mas, E portanto, não podia não dizer que é claro, parte fulcral as pessoas fazem a estratégica. diferença, no entanto. Sim, eu acredito que sim, por isso é que eu me levanto todos os dias Exato. respondo, e porque tenho uma criança de 3 anos que naturalmente me acorda Claro. com muita energia também, mas
é fundamental, na minha opinião. E como é que se percebe na prática que uma empresa está a valorizar os seus colaboradores? Obviamente que existem sempre momentos mais formais, que utilizam o veículo da comunicação para isso, mas eu acho que é no seu dia a dia, quando nós percebemos que as pessoas estão comprometidas com aquilo que é a missão, com aquilo que é a estratégia da empresa, que as pessoas fazem as coisas com um propósito, é diariamente que eu acho que se consegue ver isso. Claro que depois existem, não podemos deixar de ter os momentos mais formais de valorização e pronto, de empenho das pessoas, mas acho que é no dia a dia, é um processo contínuo e diário. E a comunicação interna forma e é uma maneira de trabalhar com a equipa? Como é que vocês usam isso lá na Priu? Eu acho que a comunicação, bem, separando aqui um bocadinho daquilo que eu acho, daquilo que é a nossa realidade, a comunicação interna, para mim, é um pilar fundamental. E eu diria que ela pode ter layers ou camadas diferentes. Eu acho que há uma primeira camada que, independentemente da função, da responsabilidade, da hierarquia ou da estrutura, eu acho que é fundamental, que é a comunicação organizacional. Acho que qualquer empresa tem que conseguir comunicar às suas pessoas aquilo que quer fazer, os seus objetivos, diria, a curto, médio prazo, porque hoje é muito difícil pensar objetivos a longo prazo, mas tem que conseguir comunicar isso como uma missão. Porque, na verdade, se as pessoas não souberem isso, elas não vão conseguir perceber como é que a sua função, como é que a sua equipa ajuda a empresa a chegar lá. Eu costumo. Eu dou muita formação na área de desenvolvimento e quando dou as formações na área da avaliação de desempenho, tem ali uma passagem da Alice no País das Maravilhas que eu acho que se relaciona muito com isto da comunicação, em que ela, pronto, ela está a caminhar lá no mundo e chega ao pé de uma árvore, tem 2 caminhos, e ela pergunta ao gato: "Para onde é que eu hei de ir?" E o gato pergunta-lhe: "Qual é o teu objetivo, Alice?" E ela diz-lhe: "Eu não tenho objetivos." Então ele diz-lhe: "Se não tens objetivos, qualquer caminho serve." E Exatamente. portanto, eu acho que em termos isto transporta-se muito para a organização, quer do ponto de vista global, quer do ponto de vista de equipas, quer do ponto de vista individual. E a comunicação é o veículo certo, comunicação interna, para levar isto à organização numa perspectiva mais global. Depois temos a comunicação inter-equipas, que eu acho que não só serve para alinhar, como também para motivar e para também dar alguma confiança e transparência àquilo que são as pessoas da equipa. Do ponto de vista individual, a comunicação continua a ser muito importante, a interna, e aquilo que é a cultura de feedback que é instalada nas empresas é aquilo que permite às pessoas se irem ajustando, se irem melhorando, irem, no fundo, atingindo os resultados que a empresa também precisa, porque se correr bem para a empresa, certamente correrá bem para as pessoas. Exatamente, Portanto, exatamente. é uma relação. E quando uma empresa como a Priu, que é uma grande empresa, como é que se cria um ambiente em que as pessoas conseguem perceber que fazem parte da construção da empresa? Isto é muito mais fácil numa startup, que são Sim. poucas pessoas, mas numa empresa tão grande, como é que se consegue? É um desafio, principalmente quando existem áreas de negócio distintas, não é? A Priu tem o retalho, que é a área de negócio mais conhecida dos portugueses, portanto, através dos nossos postos de abastecimento, Exato. mas tem uma área industrial, também um cluster industrial, em que a realidade é completamente diferente e, portanto, esse é o grande desafio, é como é que se comunica para áreas de negócio diferentes, para funções diferentes, para pessoas diferentes. Aquilo que nós tentamos, acima de tudo, fazer é comunicar aquilo que nós achamos que é essencial para as pessoas e que é importante para elas desempenharem bem a sua função e para conseguirem ir captando aquilo que é a cultura e a missão da empresa. Pronto, e depois a parte da comunicação interna, principalmente, casa muito bem com aquilo que são as lideranças, ou deve casar. Portanto, as lideranças também são um veículo nosso. E diria que não é uma questão da PRIO, é uma questão de todas as empresas. As lideranças são uma extensão daquilo que é a comunicação organizacional. E portanto, eu costumo dizer que um papel de um líder, em primeiro lugar, é garantir que a cultura e a missão da empresa é bem sucedida, é passada. Exato. E, portanto, é através também das lideranças que fazemos muito isso, mas diria que também em camadas. Portanto, há comunicações que fazemos para todos, há comunicações que são dirigidas, portanto, tentamos adaptar ao máximo àquilo que é a nossa realidade. Estamos a falar de pessoas, temos que reconhecer, temos que valorizá-las, temos que tratar o talento.
Como é que, na tua opinião, se distingue uma boa estratégia de valorização de pessoas? Bem, uma boa estratégia de valorização de pessoas passa, acima de tudo, por criar momentos diferentes, uns mais formais, uns mais espontâneos, em que as pessoas percebam o seu contributo, o seu impacto e também percebam o que é esperado delas dali para a frente. Uhum. Porque efetivamente aquilo que nós sabemos, pronto, como seres humanos, é que o ser humano tem alguma dificuldade em lidar com aquilo que é novo, com mudanças. Claro que há pessoas que se adaptam melhor, mas a verdade é que quanto mais nós comunicamos e passamos informação daquilo que é esperado das pessoas, mais elas conseguem trazer retorno. E mais trazendo retorno, também nós conseguimos valorizar as pessoas de forma diferente. A valorização e a estratégia de gestão das pessoas pode ir de uma coisa tão complexa e formal como um momento de feedback e de desempenho mais formal, como começar num obrigado por isto que fez hoje, pela entrega, pelo trabalho, pela resiliência. Portanto, eu acho que não se esgota num Sim. momento. Mas achas que o reconhecimento deve ser uma coisa estruturada ou mais espontânea? Eu acho que deve ser as duas. Eu acho que é preciso haver uma valorização estruturada para que nós garantamos que não fica ninguém esquecido e que existe uma justiça e uma transparência neste processo de Sim, isso é importante, reconhecimento. sim. E, portanto, acho que deve ser formal nesse sentido, mas também acho que deve ser genuíno, porque efetivamente, aqui genuíno até muito mais do ponto de vista de equipas individual, porque muitas vezes aquilo em que estamos, a pessoa aquilo que espera é efetivamente um obrigado. Olha, correu muito bem, um obrigado, ou até, olha, não correu tão bem, mas eu admiro o trabalho que fizeste e obrigada pelo esforço que colocaste aqui. Porque é também com os erros que nós todos Sim, sim, sim. aprendemos, e, portanto acho que é a combinação dos dois. E o feedback é importante também para as pessoas. E como é que a Prio está a fazer para atrair e reter os talentos aqui em Portugal? E penso que vocês também estão em Espanha, salvo erro, não? Em termos de estrutura Exato. acionista, sim, Pois, também. como é que, qual é a diferença e como é que se consegue atrair e reter os talentos? É assim, a Prio acaba por ter os mesmos desafios, diria, que todas as empresas. Eu não acho que falte talento. Eu acho que às vezes nós, e quando digo nós não estou a particularizar na Prio, nós às vezes não conseguimos chegar ao talento da forma que gostaríamos. Porque efetivamente hoje ele está muito mais disperso, até do ponto de vista de ferramentas, do que estava antes. Não é? Nós antes, há uns anos, queríamos nos candidatar a uma empresa e íamos a um sítio, o jornal, os anúncios. Não é? Portanto, hoje em dia há um conjunto de plataformas online e offline que garantem este primeiro canal. Eu disse é logo um desafio, mas eu diria que uma boa estratégia de atração e de retenção, e pensando também naquilo que são as gerações que estão neste momento mais presentes no mercado e aquelas que estarão no futuro, eu diria que nós temos que conseguir mostrar às pessoas que chegam e que estão o impacto que elas podem ter, quer nos projetos atuais, quer em projetos futuros. Porque é isto que as gerações que estão presentes no mercado, especialmente mais jovens, pretendem é um desafio constante e conseguirem perceber o impacto que têm, e portanto acho que isso é muito importante. Se uma empresa não conseguir mostrar o impacto que tem enquanto organização ou o impacto daquela função, vai ter certamente mais dificuldades em atrair e reter pessoas. Muito bem. Hum, Aqui na HFA e em outras empresas fala-se muito no salário emocional. Como é que explicas este conceito? O salário emocional é tudo aquilo que não vem na folha de recibo. Portanto, que muitas vezes não é tão tido em conta, mas que cada vez mais é um fator muito importante e decisivo na altura de escolher sair, especialmente sair, não é? Porque Exato. quando a pessoa está a chegar, a pessoa não conhece a cultura e, acima de tudo, ela não experienciou. E, portanto, ainda não consegue medir aquilo que é esta parte emocional. Quando sai, aí sim, é tudo o que não está no recibo, como eu disse, portanto, desde a autonomia, à confiança, àquilo que a pessoa sente, à responsabilidade que lhe dão, às possibilidades que lhe dão de conciliar momentos profissionais com momentos pessoais, portanto, isso é tudo um salário emocional. Há flexibilidade, também sabemos que a geração mais jovem valoriza muito mais a flexibilidade do que a geração que está há mais tempo no mercado. Exato.
obviamente sempre entendendo que flexibilidade também é responsabilidade, mas acima de tudo o salário emocional é muito importante, relevante, e que as organizações que não conseguirem entender isto e que se focarem apenas numa componente fixa ou variável, mas formal, na minha opinião, vão estar a perder valor porque não Exato. vão conseguir atrair nem reter os melhores. E conseguimos quantificar o peso desse salário emocional na decisão das pessoas? Sei que é É importante, difícil, mas é assim, eu acho que é difícil quantificar, mas para mim, e agora enquanto eu também sou colaboradora, não é? Apesar de em muitos momentos estar, e é aquilo que o nosso papel é equilibrar aquilo que é a empresa, os objetivos da organização e aquilo que é as pessoas e tudo o que elas precisam, mas também sou colaboradora e o salário emocional é aquilo que em muitas vezes, principalmente quando as situações estão difíceis, é aquilo que nos faz ficar, porque é tudo aquilo que nós sentimos. Quando eu falo em sentido, eu estou a falar inclusive aquilo que nós sentimos em relação à marca. Aquilo que eu sinto em relação à marca Prio é algo que foi construído ao longo destes 6 anos, portanto, é passar de uma empresa já não me recordo, mas com cerca de 500 colaboradores, ver o crescimento todo de uma empresa até chegar aos 1500 e com o impacto que isso teve naquilo que fomos construindo. Portanto, eu não consigo dissociar à data aquilo que eu sou da Prio e exato, aquilo que eu cresci com a Prio. Isso é um salário emocional, não claro, é? claro, claro. Isso é aquilo que faz ficar e que muitas das vezes torna as decisões de sair completamente difíceis, que é nós já nem conseguimos imaginar a nossa vida sem aquela Sem empresa. aquela empresa, exatamente. Mas há alguma iniciativa que tu tenhas tomado na Prio que te orgulhas e que teve real impacto nas pessoas? Estávamos aqui a Olha, conversar até amanhã, epá, mas porque ótimo. hum, a Prio é uma empresa, todos obviamente teremos também certamente os nossos pontos a melhorar e acho que os sabemos, acho que os conseguimos identificar e acho que acima de tudo há uma grande vontade de os trabalhar, que é o ponto de partida, mas há genuinamente muita gente que gosta muito da Prio enquanto empresa e enquanto marca. Eu acho que é isso que nos diferencia até daquilo que são os nossos concorrentes. As pessoas vibram com a marca e cresceram muitas delas com a marca. A nossa média de idade é de 35 anos e temos muita gente em cargos de liderança que começou na Prio, foi o seu primeiro emprego e que se mantém. Isso tem coisas muito boas, Sim. também tem alguns desafios, mas há muitos projetos na Prio que me orgulham. Tenho que falar, obviamente, de um que começou, estruturou e continua comigo e com a equipa que levo, que é o projeto da Escola Prio. Portanto, quando chego à empresa já havia uma grande vontade de criar uma academia interna certificada pela DGERT e, portanto, que no fundo permite garantir a qualidade daquilo que é a nossa oferta formativa e havia muito know-how interno e o objetivo era criar uma academia com formadores internos para as pessoas internas, de forma a que o conhecimento pudesse passar, e também quando falamos em conhecimento não falamos só em conhecimento técnico, falamos em cultura, em valores, em alinhamento, em estratégia, portanto a academia nós começámos a construí-la ali em setembro, outubro de 2020 e a academia nasce no dia 26 de fevereiro de 2021. Passado um ano nasce o meu filho, no mesmo dia, portanto eu tenho 2 bebés, e a escola é uma delas, portanto é um projeto que eu acho genuinamente que tem um impacto muito grande, principalmente em funções operacionais, em funções que nós sabemos que existe uma maior rotatividade e que, portanto, nem sempre é viável ter o mesmo investimento financeiro do que noutro tipo de funções mais estáveis, e a formação interna é aqui fulcral para garantir que aquelas pessoas têm formação. À data, a Escola Prio tem cerca de 50 formadores internos. Nós não temos ninguém com a função formadora a 100%, porque tal como na academia, aqueles que nós achamos que são os melhores professores são aqueles que dão aulas, mas que também estão no terreno e que também continuam a ter as suas funções e as suas responsabilidades. E, portanto, o projeto da escola é um projeto que me orgulha muito e que eu acho que teve aqui um papel importante para alavancar e para posicionar também o Departamento de Recursos Humanos, mas também, acima de tudo, e foi para isso que foi criado, foi um projeto pensado de pessoas para pessoas. E não foi um projeto pensado por mim.
foi um projeto que foi muito pensado por pessoas que já lá estavam há muitos anos, de outras áreas até de negócio, Uhum. mas que queriam genuinamente que aquilo avançasse. A mim coube-me fazer acontecer. Pode ser, exato. E pronto, e a equipa foi crescendo e à data de hoje temos uma escola de formação profissional com um volume de formação e de cursos que compete com algumas entidades formadoras a nível nacional interessantes. Muito bem, parabéns. Olha, falaste muito aí nessa cultura de pertença. Como é que se promove isto dentro da empresa? A cultura de pertença, na minha opinião, é das coisas que mais faz diferenciar o output, ou seja, que nos traz um maior ROI naquilo que é o investimento nas pessoas versus os resultados de uma empresa. E como é que eu acho que podemos potenciar isso? Acima de tudo, através do envolvimento das pessoas. Porque quando nós envolvemos alguém, e obviamente nós sabemos que há decisões, há projetos muito solitários, principalmente quando falamos da gestão de topo, decisões que se têm que tomar, que não podem ser de uma forma muito democrata, vamos juntar aqui 1500 pessoas e vamos conversar sobre aquilo que achamos que é melhor para a empresa, não é? Isso é romântico, mas isso não é possível. Mas consegue-se, através de escuta ativa e de ouvir as pessoas, que são coisas também diferentes, envolvê-las. E depois a pessoa, claro que o Carlos precisa de tomar uma decisão na empresa de uma forma muito isolada. Vai ter que o fazer sozinho, mas se for ouvir algumas pessoas que até considera que são ascendentes naquele tema e que lhe vão trazer algum input positivo, no final, quando tomar a decisão, pelo menos garante que tem toda a informação ao seu dispor e que ouviu as pessoas envolvidas. E eu acho que esse envolvimento muitas vezes é só ouvir, Exato. nem é participar. Mas, naturalmente, aquilo que nós vemos é quando as pessoas são envolvidas, há uma responsabilização maior. Portanto, a pessoa percebe que já não pode dizer o projeto A não foi um projeto de sucesso porque o colega B ou C decidiu assim. Portanto, a pessoa também faz parte da decisão, ou pelo menos contribuiu com a informação importante para a tomada de decisão. Portanto, há esta responsabilização. Depois, há muito menos resistência à mudança, porque as pessoas sentiram-se agentes envolvidos naquele processo, e depois eu acho que os resultados são sempre melhores, mesmo que não seja, ou seja, mesmo que não seja, que a ideia que eu dei não seja a que avance, pelo menos eu percebo que a minha chefia ou a pessoa que decida ouviu e tomou uma decisão diferente porque será a melhor decisão para o negócio e para a empresa. Portanto, Exato. deve haver esta compreensão, deve haver esta maturidade, mas eu acho que é através do envolvimento das pessoas. Muitas vezes é aquela frase simples de o que é que propões? E isso até no dia a dia, tenho este problema. Não é? As pessoas têm muita mania de trazer problemas às chefias. Eu tenho este problema, preciso de 5 minutos contigo. Olha, aconteceu isto. Eu costumo perguntar sempre uma coisa, que é o que é que propões? Muitas vezes a resposta está na minha cabeça, mas acho que não ajudamos o crescimento das pessoas Exatamente. e também não lhes permitimos sair daquela bolha que é o problema. E não os permitimos crescer para a solução. E, portanto, o envolvimento é muito importante. E estou a perceber que a liderança está muito próxima das equipas no período. Isso faz a diferença? É Sim, isso. eu diria que na Prio e em qualquer empresa, uma boa liderança passa por estar próximo das pessoas, escutar as pessoas, Claro. conhecer bem as pessoas, mas também conhecer-se bem a si próprio. Um bom líder deve conhecer-se a si próprio para conseguir hum, balizar aquilo que são as suas reações também com as pessoas. Concordo. Em tempos de mudança, quais são para ti as qualidades que um líder deve ter para evidenciar isso? Eu acho que um líder deve ter, acima de tudo, escuta ativa, ou seja, deve conseguir escutar de forma humilde, nunca achando que sabe tudo, portanto, escutando as suas pessoas, independentemente da idade, da maturidade, da antiguidade. Portanto, acho que isso não são critérios de escuta. Portanto, acho que a escuta ativa é uma delas. A empatia, porque aquilo que nós percebemos é que isto vai de encontro ao salário emocional. A empatia não é, para mim a melhor definição de empatia não é aquela que é colocarmos na posição do outro, é não julgarmos o outro. Portanto, nós não conhecemos a outra pessoa ao ponto de julgarmos porque é que ela está a ter aquela reação. Nós não sabemos, nós sabemos aquilo que a pessoa nos mostra no dia a dia, mas não conhecemos tudo o que está para aí.
para trás disso. E, portanto, o não julgar, o estar de mente aberta e ouvir, eu acho que isto é muito difícil. Eu estou a dizer isto não no sentido de... claro que eu diariamente como líder, eu aspiro cada vez mais chegar a este patamar de não julgamento e de empatia. Não acontece todos os dias, portanto falho certamente, mas acho que ter esta consciência que isto é importante, acho que ter consciência é o primeiro passo para nós Exato, podermos exato. fazer alguma coisa. E por último, a coragem. Acho que é uma coisa que distingue as lideranças e que obviamente também de acordo com a fase que a empresa está a passar também se doseia de forma diferente. Uma empresa que está em franco crescimento exige muito mais a competência da coragem do que uma empresa que estiver mais estabilizada, mas a coragem enquanto líder para tomar decisões difíceis, não prejudicando as pessoas, mas também nunca prejudicando o negócio e os resultados da empresa, é uma competência difícil, mas que eu pelo menos tento trabalhá-la nas nossas Uhum. lideranças. Eu às vezes ouço dizer, portanto, a mim de maneira errada, que o cuidado com as pessoas é um obstáculo à produtividade. Como é que nós podemos equilibrar esta relação produtividade-pessoas? Tendo em conta esta relação de que são as pessoas que trazem resultados, se nós cuidarmos das pessoas, É nós cuidamos lógico, dos mas as pessoas resultados. não entendem isso. Portanto, para mim é muito lógico. E porque depois, para mim, numa organização, o pior que pode haver são, para mim, pior do que pessoas que saem e que levam o seu conhecimento, que naturalmente nós podemos substituir as funções, mas não as pessoas, e o conhecimento que elas têm do negócio, do histórico. Portanto, esta parte toda de legacy, que muitas vezes é importante para perceber porque é que estamos neste sítio e porque é que tomámos decisões no passado assim. Para mim, pior do que este salto de uma empresa para a outra são os quiet quitting, portanto, são aquelas pessoas que já se despediram hum, emocionalmente ou já não têm qualquer vínculo, mas continuam lá. Porque, no fundo, estas pessoas depois há aqui quase um sentimento de expressão deste tipo de desmotivação e de não pertença que depois Exato. contamina aqueles que pertencem e que querem Continuam. estar. E, portanto, aquilo que eu penso sempre é se nós cuidarmos muito das nossas pessoas, e lá está, o cuidar pode ser com coisas diárias de bom dia, como é que estás, como é que correu, está tudo bem em casa. E quando falo nisto, naturalmente tenho que falar das lideranças, porque são né, das pessoas que estão mais próximas. Mas é este cuidado, olha, hoje não me pareces muito bem, tiveste aquela reação um bocadinho mais assoberbada, está tudo bem, eu posso ajudar em alguma coisa, sem ser intrusivo, mas também mostrando à pessoa que genuinamente estamos preocupados. Pronto, acho que é importante que também haja uma preocupação e um cuidado genuíno, porque depois o contrário, Claro, claro. também ser muito forçado, eu acho Exatamente. que só prejudica. Claro, Pronto. claro. E que conselhos é que tu darias a uma pessoa que está a tentar reconstruir a cultura de uma empresa? Como é que ela Eu começa? começaria isto, dizia uma empresa, dizia uma pessoa, eu própria já fiz eu faço este exercício a mim enquanto pessoa e profissional, algumas vezes, que é principalmente quando sinto que estou a começar a desviar-me daquilo que possam ser os meus valores, ou quando sinto que o meu sentimento de pertença pode estar ali a fraquejar, que é voltar à base, e para mim a base é ouvir aquilo que as pessoas têm a dizer, é pedir feedback, é ouvir o que é que nós podemos fazer, o que é que estamos a fazer, e em termos organizacionais, para mim pode ser com 3 perguntas simples, que é o que é que estamos a fazer bem e devemos manter, né? E portanto devemos preservar e salvaguardar, o que é que não estamos a fazer tão bem e devemos pensar em estratégias ou ponderar se devemos alterar, e o que é que não estamos a fazer bem que devemos parar amanhã. Eu acho que estas 3 perguntas, para uma empresa que está em reconstrução, mas também para uma empresa que se quer manter inovadora, com processos atuais e com as pessoas motivadas, são sempre perguntas cuja resposta é muito valiosa. Exato. E aí, com base nisso podemos fazer a tal reconstrução. Como é que pronto, que fala-se cada vez mais entre o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal? Como é que, na tua experiência, como é que se faz isto? Já é uma preocupação das empresas? Sei que da Perio mas também do tecido empresarial à tua volta. Achas que já existe essa preocupação? E assim, eu como disse antes de estar na consultoria, tive a sorte de passar por outras empresas em que esta preocupação já era presente. Eu acho que cada vez mais, felizmente, é uma realidade. Não é fácil também para as empresas, porque efetivamente as empresas
existem por uma razão. E nós nunca nos podemos esquecer disso. As empresas têm que ter resultados, têm que cumprir objetivos, senão nós nunca vamos conseguir ajudar também as pessoas. Mas lá está, a relação é o contrário, não é? Começar pelas pessoas para depois Claro. ter os resultados. Para mim isso faz-se acima de tudo com flexibilidade. É muito difícil e quando conhecer alguém que diga que consegue perceber como é que se faz esta conciliação, apresente-me, porque eu até enquanto colaboradora eu sinto que é muito difícil diariamente. Quando estamos, quando estamos no trabalho e quando estamos focados num projeto, sentimos que estamos de alguma forma a falhar, quer com os filhos, quer no desporto, quer na alimentação, enfim, é um jogo de balões muito difícil de equilibrar todos os dias. No entanto, acho que cada vez mais as empresas têm mecanismos de consciencialização para este equilíbrio, porque aquilo que nós sabemos é que equipas que conseguem fazer este equilíbrio e esta conciliação melhor são também equipas mais felizes, mais produtivas. Exato. Olha, mudando um bocadinho de tema, aqui na GFA, após o Covid, nós contratámos uma psicóloga e, para a minha surpresa, tem muitas consultas, os colaboradores vão muito. Achas que há espaço nas organizações para falar da saúde mental? Eu acho que tem que haver. Não é fácil, porque muitas vezes, quer queiramos, quer não, o desgaste mental, pronto, ou físico, dependendo das funções, advém daquilo que é a nossa função diária e também muitas vezes entendo, porque uma pessoa que não seja briosa e preocupada com aquilo que faz e com os resultados e com as consequências que as suas ações fazem, também, pelo menos a mim parece-me que não é o tipo de colaborador que pelo menos eu gostaria de ter na equipa. Cada vez tem que haver mais esse espaço, porque é uma questão de sustentabilidade. Se nós não fizermos isso pelas pessoas, e muitas delas nem têm condições externas à empresa para ceder a este tipo de iniciativas, portanto, uma empresa que o faça, está-se a diferenciar, está a cuidar da saúde mental das suas pessoas e, portanto, à partida tem ali uma fatia muito cuidada, que é a saúde mental das suas pessoas. Nós na PRIO temos uma série de iniciativas neste âmbito, temos uma área de saúde e bem-estar que no fundo se dedica exclusivamente a pensar iniciativas para a saúde mental e física das pessoas, portanto para além das consultas de psicologia também temos um serviço de nutrição, portanto isso alavanca muito, no fundo é a conjugação de uma parte física e uma parte mental, e portanto aquilo que nós temos de fazer é fornecer as ferramentas. Depois isto é como a educação dos filhos, nós fornecemos as ferramentas, mas aquilo que os filhos ou que os nossos colaboradores fazem com elas, depois também depende de um bocadinho de cada pessoa. No entanto, acho que à data de hoje, não tendo este tipo de ferramentas e este tipo de foco, uma empresa fica claramente em desvantagem em termos de mercado. Portanto, quando analisamos o mercado, aquilo que nos diferencia, à data temos que pensar em todos estes fatores humanos e sociais que distinguem as empresas. E achas que existem alguns sinais, e quais são, que levam-nos a pensar que a equipa está perto do burnout? Sim, eu acho que há muitos sinais, muitas vezes é fácil perceber, mas também é difícil, é um tema difícil de diretamente explorar, porque há sempre aquela linha entre querermos ajudar ou estarmos a ser intrusivos, mas eu acho que há alguns sintomas que são efetivamente, quando acontecem, são visíveis, portanto, desde a desmotivação, a fadiga, a quebra na produtividade, algum tipo de reações mais fora do normal daquela pessoa, o não sentido de pertença. Por exemplo, uma coisa que também muitas vezes acontece é pessoas que são muito orientadas para resultados e que jamais deixam cair uma tarefa, de repente esqueceram-se de alguma coisa não ficou tão bem. Eu acho que são alguns sinais que as lideranças devem estar atentas, mas também as próprias pessoas, Claro. porque obviamente em Ser elas equipas, primeiro, não sim, isso é uma coisa que tem que ser a pessoa. E depois nunca podemos esquecer também que esta questão do burnout é uma questão de esgotamento emocional, portanto e isso não se esgota ao trabalho, portanto depois há toda uma parte emocional ligada à vida daquela pessoa fora do trabalho, que nós não temos acesso, nem
nem devemos, mas Claro. por isso é que tem que partir da pessoa. A pessoa tem que conseguir identificar estes sinais e pedir ajuda. Sim. Nesta questão do equilíbrio entre a vida profissional e pessoal, existe alguma prática que te lembres na PRIO e que possas partilhar, que possa inspirar outras pessoas a fazerem? E assim, o facto de termos uma área que se dedica a pensar num conjunto de iniciativas para que haja uma melhor saúde mental e física faz com que depois o tema da conciliação esteja também mais maduro. Eu não acredito numa conciliação, como lhe disse, total, Exato. harmoniosa. Acho que é mesmo difícil fazer isso. No entanto, nós temos uma área que é a área da responsabilidade social interna, que pensa uma série de atividades, iniciativas que, no fundo, obriga os colaboradores em várias alturas. Obrigar é uma palavra forte, mas no fundo, imagine, se eu vou a um workshop de stress, ou gestão de stress e ansiedade, e estou ali a ser confrontada, tenho um psicólogo ou um profissional de saúde a dizer-me claramente quais são os sintomas de uma má gestão de stress e se eu me revejo neles, eu consigo perceber que se calhar não estou a fazer a conciliação de forma tão harmoniosa como eu gostaria. Portanto, aqui o nosso papel é sempre dar as ferramentas, é consciencializar e pôr ao dispor das pessoas as ferramentas para que elas as usem de melhor forma para elas, e se for melhor para elas vai ser melhor para as empresas. Exatamente, exatamente. Há há ainda pessoas que dizem que investir nas pessoas não traz retorno. Como é que nós desmontamos isto? Eu sinceramente, à data, acho que é difícil ter esse pensamento. No entanto, eu diria que, como falámos ao início, se nós não investirmos nas pessoas, que são o principal ativo de uma empresa, elas não vão investir na empresa também, elas não vão dar o seu melhor, elas não vão, em muitas alturas, sacrificar e correr, como eu costumo dizer, para conseguirmos atingir objetivos mais globais e, portanto, a empresa vai sempre sair a perder. Portanto, eu acho que é uma relação que é demasiado óbvia e impactante, uma coisa com a outra, para não se ter em consideração. Sim, sim. Naturalmente, nós quando falamos aqui, falamos sempre em processos, em iniciativas macro, não é? É muito difícil fazermos coisas à pessoa, mas aquilo que temos e aquilo que garantimos é, acima de tudo, que as pessoas têm as ferramentas e os processos montados de forma a se poderem desenvolver. Porque também não é só a missão da empresa desenvolver as pessoas também têm que querer desenvolver-se e têm que fazer esse caminho. Uhum. O desenvolvimento pessoal é um caminho muito próprio. Claro que com formação, com consciencialização e com ferramentas, uma pessoa será mais capaz. Mas se a pessoa não quiser entender e não quiser mudar e não quiser Exato. alterar o seu comportamento, não há nada que Sim. consigamos fazer. Portanto, acho que é muito fácil ter esta relação entre investimento de pessoas e retorno, de empresa. Às vezes estamos a falar sobre isso e há pessoas que dizem: "Ai, a formação é cara". Eu costumo dizer: "Está bem, quanto custa não formar a pessoa?". Mas para ti o que é mais caro? Formar e perder uma pessoa ou não formar e manter a pessoa desmotivada? Para mim é muito caro formar ou seja, manter uma pessoa internamente desmotivada. Exato. É das coisas que mais impacta negativamente a equipa. Acima de tudo, podemos ter uma equipa altamente produtiva, uma equipa de alto desempenho, e basta haver ali uma pessoa que já está neste estado de desmotivação e de ausência e de não pertença para efetivamente conseguirmos reverter ali aquele ciclo de Sim, sim. produtividade que tínhamos. E, portanto, claramente, eu acho que a estratégia é formar, investir, mesmo que as pessoas saiam. Porque se todas as empresas fizerem isso, o Carlos também vai contratar pessoas de outra empresa que vêm formadas de Claro, lá claro, claro, e claro. acabou de lhe E sair e uma bons pessoa que profissionais. investiu. Portanto, isto acaba por ser uma relação até organizacional entre as empresas que, no fundo, valoriza a pessoa, mas também valoriza a empresa, porque é novo conhecimento que entra, é, é novas perspectivas, é um mundo diferente, é uma experiência noutro setor. Portanto, na minha opinião, é sempre preferível que o conhecimento saia do que ficar alguém desmotivado. Desmotivado, exatamente. Estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Havia aqui uma série de questões que gostava de falar contigo sobre como é que, como é que os resultados, e nós podemos provar que o apostar nas pessoas gera retorno, como é que as pessoas não são substituíveis.
mas tinha uma pergunta final, bom, temos que acabar. Imagina que estavas à frente de um diretor de uma empresa, ou mesmo dono de uma empresa, que é, às vezes, em algumas conferências costumo ouvir, que é, ok, eu quero resultados, não quero discursos bonitos. Como é que tu davas uma resposta? O que é que respondias a essas pessoas? Eu primeiro compreendo a afirmação, porque efetivamente os discursos bonitos dão ali um boost motivacional naqueles primeiros minutos, mas depois, se nós não concretizarmos, se nós não fizermos nada, se nós não fizermos diferente, o discurso bonito não serve. Esta conversa que nós Exatamente. temos, que considero bonita, se não for concretizada, não funciona. Portanto, eu concordo e compreendo, mas se passarmos do discurso bonito para procedimentos e para ferramentas de investimento nas pessoas que nós conseguimos perceber o retorno, aí eu acho que os números falam por si. Ou seja, dou-lhe um exemplo. Se nós queremos alavancar as vendas sugeridas, não estou a particularizar, e se nós temos um indicador das vendas antes de uma formação em vendas sugeridas ou em upselling, por exemplo, e no final dessa formação, dado ali um período de 3, 4 meses, nós voltamos a fazer o indicador e o indicador das vendas sugeridas aumentou, claramente nós conseguimos medir o resultado daquilo, não é? E Bom, portanto, eu acho que é quando temos esse tipo de profissionais e bem, que tomam decisões baseadas em números, não nos podemos esquecer também que nós conseguimos transformar esta área de pessoas em números, mas são sempre números que nos trazem as pessoas. exato. Tânia, foi um gosto conhecê-la, estar aqui consigo. Ahm, Teríamos muito mais por falar, quem sabe um dia voltaremos a falar sobre isto. E chegámos ao fim mais de um episódio do Fio Condutor. Obrigado por estar connosco. Obrigada.